Que Deus abençoe você, os seus caminhos, a sua família, a sua quinta-feira. Mais uma vez estamos aqui dando início ao programa Ponto de Luz, como todos os dias, e eu quero já começar deixando à sua disposição a nossa central de atendimento. Pastor Flávio comigo hoje. Pastor, quem deseja falar conosco, independente da religião, a gente está aqui com um programa, não é de entretenimento. O objetivo do programa é ajudar quem sofre de toda a cidade de Manaus, todo o estado do Amazonas, onde chega o programa, ela pode mandar a mensagem, ligar, nós vamos ajudá-la. Com certeza, pastor Hilton, uma decisão que pode mudar a vida dela. Quando nós estamos vivendo essa semana da decisão, ela pode ligar para cá, os nossos pastores já estão atendendo, os nossos telefones já estão aqui tocando. Você que quer falar conosco, ligue agora no 21 23 3202, ou se você deseja enviar os seus nomes, os nomes das suas famílias para a oração, você pode mandar agora no 11 3573 3500. E lembrando, pastor Hilton, como nós falamos, no final da programação, uma oração será realizada em favor de todos que estão participando da programação. Exatamente, daqui a pouco a oração. E eu vou colocar para você agora, a gente vai fechar nessa imagem, a câmera, tá aí, ó. Eu tenho em mãos aqui o ponto de luz, que a gente está determinando às sextas-feiras que haja luz para você, para sua casa, para sua família, dentro da palavra. O ponto de luz vermelho onde nós temos feito a oração com ponto de luz no seu coração. Caso você tenha, traga. Se você não tem, a gente vai dar para você nessa sexta-feira em uma igreja universal próxima a você ou aqui no nosso templo maior. Você pode participar 19 horas, principalmente, lutando, combatendo inveja. Você que é vítima da inveja. Eu não sei, produção, se vocês têm aí guardadinho os 10 sintomas. Eu tenho colocado, porque na última sexta-feira eu atendi gente que veio através desses sintomas. Se você sofre com problemas espirituais, nós vamos ajudar você. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar testemunhos, daqui a pouquinho eu volto colocando a imagem dos 10 sintomas para você. Veja. Com 14 anos que eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui para a Casa dos Espíritos procurar. Comecei a servir, comecei a seguir. E devido a essa situação, a minha vida, minha saúde, primeiramente minha saúde, foi abalada totalmente. Só vivia nos médicos. Chegava lá, o médico falava, relatava o que estava acontecendo, o médico olhava para mim, fazia exames. A senhora não tem nada. Aí voltava para casa, chegava em casa, a mesma situação. Eu sentia alguém tendo relação, sabe, assim, comigo à noite. Eu me recordo que teve uma noite que teve uma roda, aí o meu esposo nessa época foi e eu vi uma senhora incorporada, chegou nele e falou assim para ele: você tem uma esposa muito bonita, uma negra muito bonita, dá ela para mim. E ele regalou o olho assim para ela, que ele não gostava. Eu frequentava, mas ele não gostava de frequentar esses lugares e ele falou que não. A partir daquele momento foi que piorou mais ainda a situação. Ele deu uma gargalhada e tipo assim, você tá falando que não vai me dar, mas eu já tenho acesso, né? Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei através de um convite de uma vizinha, porque eu já estava procurando um lugar antes para me tirar aquilo de dentro de mim, porque a minha alma, ela gritava. Ela estava pedindo por socorro. E quando eu cheguei lá, eu achei o trabalho, falei, nossa, achei o lugar. Comecei a frequentar, ir nas reuniões de libertações, também nos domingos, né? Aí fui me libertando, me batizei nas águas, depois recebi o Espírito Santo, foi numa quarta-feira, né, que eu recebi o Espírito Santo, um gozo na alma, uma paz, uma tranquilidade que eu queria sair correndo, falar para todo mundo, receber o Espírito Santo e de ganhar almas mais e mais, sabe? Hoje, graças a Deus, tenho paz, me liberta, não tenho mais aqueles pesadelos, aqueles sonhos, não vejo mais vulto. Hoje, os espíritos não têm mais acesso à minha vida porque eu recebi o Espírito Santo, sou blindada com o Espírito Santo e hoje eu expulso eles. Quando o mal invade uma vida, ele traz a escuridão para todas as áreas
Imagine o que a luz de Deus pode fazer ao entrar. Nesta sexta-feira, o Ponto de Luz, na sessão do descarrego. Às 6, 7, 10, 12, 15, 17 horas e especialmente às 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Sexta agora, então, a gente aguarda por você em uma igreja universal aqui na Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. Como prometido, vamos colocar para você os sintomas. A reunião de sexta-feira, a gente luta contra isso aqui, ó. Aí você pergunta do outro lado, de onde vocês tiraram esses sintomas? Por que esses 10 sintomas caracterizam a atuação do mal? Diante dos atendimentos que a gente faz às sextas-feiras. As pessoas chegam aqui, quantas, com dores de cabeça constantes, a gente ora por elas, nervosismo. Você que sofre com insônia, não dorme nem com medicamentos, com remédio forte. Você começou a sofrer com desmaio no trabalho, ataques de fobia, de pânico, você não consegue trabalhar, isso está afetando a sua vida financeira. Doenças que os médicos não encontram a causa. Você vai no médico, faz lá o exame, não aparece. Os médicos chegam a dizer, até você está se convencendo, alguém falou para você, ó, isso é coisa da sua cabeça, mas você sabe que não é. Visão de vultos, audição de voz, você sente a presença de algo que te persegue, né? Vícios dentro da sua casa, ou você viciado está perdendo o que tem e o que não tem, fazendo empréstimo para tentar pagar a dívida e o dinheiro vai no vício. Vício dos jogos constantes, você está gastando tudo em joguinhos. Depressão constante, forte, que vai e vem, você sempre tem recaídas. O medo que domina você e o desejo de suicídio, uma voz que fala na sua cabeça para você se matar, para você morrer, que para você não tem mais jeito. Contra esses sintomas, sexta-feira agora, nós estaremos lutando contra isso e, pastor Flávio, imagino que já tem nomes de pessoas ligando até por esses sintomas, né, pastor? Temos sim, pastor Wilton. Nós temos aqui o Sr. José, ele diz assim, eu creio que fui vítima de algum mal. Ele diz assim, eu não consigo ter paz. A minha vida tem sido perturbação dia e noite. Não durmo, não tenho sossego. Estarei nessa sexta-feira buscando ajuda aí na Universal. Nós temos também a senhora Ana Silva. Ela diz assim, eu percebo que fui vítima de inveja. Ela descreve aqui que o casamento chegou ao fim depois que uma amiga disse para ela, olha só, pastor Hilton, eu queria ter um marido como o seu. Aí. Quanta gente sofrendo com inveja e problemas como os 10 sintomas. E se é o caso dessa pessoa, pastor Hilton, ela pode ligar, nós estamos à disposição. Exato. E um detalhe, né, pastor? Nós estamos vivendo, desde domingo passado, a gente iniciou até esse próximo domingo, 8 dias, a semana da decisão. É para quem quer uma decisão, uma definição. Então a gente convoca, não é nem convite que a gente faz, a gente convoca para essa sexta-feira, amanhã, quem deseja estar conosco, para decidir e para se libertar de todos esses sintomas e problemas espirituais, né? Com certeza, pastor Hilton, a decisão que ela tomar de chegar aqui até a sexta-feira, na sessão de descarrego, esse mal que estiver na vida dela será arrancado. Amém. Tem pessoas que, como o senhor colocou os 10 sintomas, que os 10 sintomas têm sido a realidade da vida dela. E ela chegando aqui, em nome de Jesus, nós vamos arrancar este mal. Exatamente. Então, convidamos você, independente da sua religião, para estar conosco aqui na Constantino Neri, 1515, no São Geraldo, nessa sexta-feira. Bem, eu quero dar sequência falando mais sobre essa semana da decisão que nós estamos vivenciando. Como eu disse, começamos no domingo e vamos até esse próximo domingo. Domingo, às 9h30 da manhã, nesse horário das 9h30, eu tenho feito um propósito muito forte pelas famílias, ao pé da cruz. Eu tenho intitulado O Grito de Lázaro. A Bíblia fala de um homem amigo do Senhor Jesus, Lázaro, que morreu, foi sepultado. 4 dias estava ali e a Bíblia dá detalhes que ele já cheirava mal. Isso é o natural. Ele já estava apodrecendo ali e Jesus, quando chega, pede para se tirar a pedra e a Bíblia diz que no meio da multidão Jesus falou o nome dele, gritou o nome dele em alta voz. Falou, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que o morto reviveu. O milagre aconteceu. O morto ouviu. Então você que é pai, mãe, coloca a imagem para mim para ilustrar a multidão que clama conosco. Você vai clamar ao pé da cruz, olha que forte. Você, mãe, você vai dizer o nome do seu filho, o nome da sua filha,
o nome do seu marido. Você vai dizer assim, talvez ele está morto espiritualmente falando no vício do crack, da cocaína, do cigarro, da bebida, dos jogos. Ele está doente, ele está internado, ele está depressivo. Mas você vai chegar e vai dizer, fulano, Maria, José, Carlos, Miguel, saia para fora. Quer dizer, saia do vício, saia dessa depressão. Enquanto você estiver clamando com essa multidão, Deus vai se manifestar. Por isso, uma decisão, semana da decisão. E esse grito de Lázaro, esse clamor, acontece às 9h30 da manhã. E nós temos tido respostas. Eu vou colocar para você um resumo do que tem acontecido todos os domingos aqui no Templo Maior. Eu já volto. Deus abençoe a todos. Nós estamos começando a semana da decisão, hoje domingo, e estamos recebendo aqui, qual é o nome do senhor? Sebastião Abreu de Melo. O senhor veio tomar uma decisão em qual área da vida do senhor? Na minha área de saúde. E que essa água seja ungida, consagrada pelo poder do alto dos céus, para que milagres sigam acontecendo em nome do Senhor Jesus. Eu tô com um problema no coração, meu coração cresceu e falta de ar em mim, as pernas todas inchadas e eu não consigo dormir direito. Dona Rosângela, há quanto tempo a senhora vem sofrendo com essa dor no pé? Já está há um mês. O que te impossibilita de fazer essa doença? De fazer certas caminhadas, de fazer o movimento dos meus afazeres domésticos, de ir até o meu trabalho. Então, muita dor e é constante. Toda vez que eu coloco o peso do meu corpo, aí fica doendo. Nós vamos agora para a concentração de fé e milagres e já já nós voltamos provando que a cura no domingo da decisão. Seu Sebastião, como é que o senhor chegou? Como é que o senhor está agora? Bem melhor do que antes. Porque quando eu cheguei, meus pés estavam muito inchados. A dor, ela parou, mas... Parou as dores? Parou. Faz o que o senhor não podia fazer. E eu tô respirando melhor também. E tava faltando muito fôlego em mim. Agora já tô falando normal praticamente. Eu não tava conseguindo nem falar direito. Então valeu a pena o senhor tomar a decisão e chegar aqui hoje? Valeu. Passou todas as dores, senti um peso imenso, agora traz um alívio, uma paz extraordinária dentro do meu ser. Então Deus respondeu a decisão da senhora de chegar aqui? Com certeza, foi muita luta que passei. Até para descer do carro foi um peso, mas tinha uma pedra em cima de mim. E agora tá tudo aliviado, já posso até, ó. Grava aqui, por favor. Posso pular, ó, correr, ó. Não podia fazer? Não conseguia. Nós ligamos a salvação da nossa família. E assim como o Senhor disse, Lázaro, vem para fora, e o morto ouviu, nós, meu Pai, determinamos agora, todos juntos, numa só fé, toda a igreja, diga comigo assim, nós ligamos, determinamos que a nossa família venha para fora, que a nossa família venha ressuscitar, o coração seja quebrantado, a mente seja mudada, que haja conversão, salvação, saia para fora, ressuscite. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esse vale da decisão representa o grande tribunal de Deus, que um dia aqueles que não se entregaram, que decidiram desobedecer, um dia vão chegar. Esse vale da decisão, antes, você pode fazer da igreja, do altar, o vale da decisão hoje, para se entregar a Deus, para vir para o altar, para obedecer, para mudar, para se batizar nas águas, para deixar a vida errada, o pecado. A gente está falando de decisões agora, para essa vida, mas a principal de todas, a principal, que é eterna. A decisão de hoje vai te livrar do inferno amanhã. Decisão de você entregar a sua alma, de deixar o pecado, de não brincar com a salvação.
Eu me chamo Carol e quando eu me afastei da presença de Deus, eu obtive depressão, ansiedade, vícios em bebidas, em drogas, principalmente na maconha. Eu fumava muito maconha. 24 horas eu estava fumando maconha. Até para dormir eu precisava fumar maconha, pois não dava sono, eu não conseguia. Então, eu adquiri muitas coisas ruins mesmo e com a minha entrega, né? Deus me libertou. Eu me batizei nas águas e desceu o Espírito Santo sobre mim e foi aí que eu virei uma mulher totalmente transformada. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, adoramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. O que precisa ser definitivamente resolvido em sua vida? Venha decidir por meio da fé. Até 26 de julho, a Semana da Decisão. Com o clamor pela resposta em todas as reuniões. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Você também pode participar conosco, e até porque nós estamos vivendo até o dia 2 de agosto, dia onde o Bispo Macedo estará lá no Monte Sião clamando com os pedidos da Fogueira Santa. E esse detalhe vale a pena reforçar. O altar segue à disposição de todos. Os altares da Igreja Universal, como também aqui no Templo Maior, para você trazer o seu pedido que será levado ao Monte Sião. E nós, até dia 2, estamos vivendo o jejum de Daniel, estamos determinando que o Espírito Santo seja derramado sobre todos. E nesse domingo, no encerramento dessa semana da decisão, uma grande busca ao Espírito Santo. Nada melhor que você começar a semana, as primícias da semana, buscando a presença de Deus. Nós vamos assistir o testemunho de uma pessoa que participou do jejum conosco. Esse jejum de Daniel foi cheia da presença de Deus. Veja. Desde nova, desde que eu me conheço por gente, sempre existiu um questionamento dentro de mim sobre a vida. Por que eu existia, por que as coisas aconteciam. Já na adolescência isso daí aumentou, aflorou, então só foi piorando com o tempo. Ainda jovem, fiz faculdade, trabalhei em empresas grandes, tive salário muito bons para minha idade naquela época, mas mesmo assim, nada fazia sentido para mim. Então, nesse período, eu preferia me fechar, eu preferia me isolar, eu queria viver o meu mundinho justamente para não expor essa dor, não expor essa solidão, essa tristeza às demais pessoas. Dentro de mim, além dos questionamentos, eu vivia com uma tristeza. Era eu e a tristeza junto, era uma parceira, porque nada assim fazia com que eu ficasse feliz. Nenhuma situação que fizesse por mim ou mesmo a fizesse resolveria. Na época eu conheci uma pessoa que estava afastada da igreja e ela me apresentou a igreja. A primeira vez que eu cheguei na igreja, eu achei a igreja extremamente fria, por não ter uma banda. Eu ainda questionei ele, cadê a emoção dessa igreja? Eu preciso de Deus e não tenho uma emoção. E ele falou para mim que não existia emoção dentro da igreja. E eu saí mais uma vez questionando, mas poxa, eu preciso sentir a presença de Deus. Mas mesmo assim, naquele mesmo dia, algo em mim despertou, assim. Não foi assim algo físico, apesar de eu sentir que era uma igreja diferente, mas despertou algo diferente dentro de mim. E a primeira coisa assim de diferente que eu notei naquele dia foi que eu passei a dormir, eu não dormia. Literalmente eu trocava o dia pela noite, é como se fosse uma perturbação noturna. Então os questionamentos da vida que existia dentro de mim começou a me prejudicar até no meu sono.
E naquele mesmo dia eu dormi. Eu nem acreditei que eu consegui dormir. Eu falei, poxa, eu dormi. E aí Deus me fez lembrar que foi aquela reunião, foi eu estar na igreja aquele dia. E o que mais impressionou a pessoa que me apresentou à igreja foi a minha frequência. Eu ir mais vezes até do que ele. Porque o meu desejo para conhecer Deus era muito grande. Depois desse dia, eu passei a buscar mais a Deus. Então, eu não escolhia dias de semanas para ir, eu não fiz correntes fixas, eu só queria Deus. Então, passei na terça, na quarta, na quinta-feira. E quanto mais eu ia, mais eu descobria porque os questionamentos que existiam dentro de mim, que não eram poucos, eram muito. E somente mesmo a palavra de Deus, as experiências que eu tive dentro ali da igreja e nas reuniões, podiam me aliviar. E todas as reuniões que eu ia, o pastor falava sobre a importância de ter o Espírito Santo. Por mais que eu já estava sendo alimentada ali, eu entendi que eu não tinha o suficiente. E logo em seguida veio o jejum de Daniel. Então eu vi essa oportunidade como uma mudança de vida interior, porque a externa eu sabia que não iria resolver. Dentro de mim já havia esse questionamento, sem algo de dentro não mudar, fora jamais mudaria. E eu fiz o jejum de Daniel como se fosse o primeiro dia na igreja. Eu buscava um dia, eu passei a anular a minha incredulidade, porque dentro de mim existia essa parte de não crer, mas eu anulei, eu queria conhecer a Deus. Eu não via outra possibilidade. Ou eu conhecia a Deus naquele período, ou eu não conhecia mais. Mas eu estava decidida a me entregar. O que me fez crer mesmo no Espírito Santo, nesse processo de jejum de Daniel, é na parte da Bíblia que fala que aquele que pede, ele acha. E eu pedi. Eu falava assim para Deus, como que eu vou pedir algo e eu não vou achar? E eu tinha certeza que através dessa palavra, Deus iria honrar a minha fé, porque eu estava pedindo. Eu não pedi nada externo. Eu pedi aquilo que já tinha sido prometido. E a minha crença fez com que anulasse as dúvidas, né? A palavra de Deus fez com que anulasse todo esse questionamento que eu tinha. Eu queria muito que Deus revelasse isso para mim. Então, no último dia do jejum de Daniel, eu fui até o altar numa busca e antes mesmo de abrir a minha boca, Deus revelou para mim o que a vida toda eu fiquei questionando sobre a existência da vida, sobre por que eu tinha nascido, por que eu vivia naquela situação. E quando eu cheguei, eu não precisei abrir a boca. Eu lembro que faltava em mim palavras, porque eu já não tinha mais palavras. O que eu ia questionar a Deus? O que eu iria entregar? Eu não tinha nada. O que eu poderia dar para Deus, eu entreguei, que foi a minha vida. Naquele dia eu pude ver de Deus o privilégio de ter uma vida. Todos os questionamentos eles foram cessados naquele dia. E depois desse dia, eu comecei a desenvolver como pessoa, desenvolver no meu caráter, desenvolver no meu trabalho, na faculdade, dentro da igreja. Passei a ter alegria. E aquele rapaz que me fez um convite para conhecer a igreja, hoje ele é meu esposo. Nós servimos Deus juntos há mais de 10 anos. Eu acredito que seja um questionamento do ser humano sobre a vida. Então, antes de conhecer a Deus, provavelmente todo mundo vai provar alguma coisa. Mas vai chegar um dado momento da nossa vida que nada mais vai fazer sentido. Aí é a hora da pessoa se aprofundar no que realmente faz sentido, que é a palavra, é Deus. Não existe outro caminho, não existe outra possibilidade de vida a não ser essa daqui. Jejum de Daniel, rumo ao Monte Sião. E no dia 2 de agosto, encerramento do jejum direto do Monte Sião. O Bispo Macedo,
vai determinar o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Acesse jejumdedaniel.com e saiba mais sobre este desafio. O jejum de Daniel que nós estamos vivendo durante esses dias, iniciamos no dia 13 de julho até o dia 2 de agosto. Nesse domingo, nós vamos buscar a Deus e você é o nosso convidado. Agora nós vamos unir a nossa fé. Eu vou pedir para o pastor Flávio, desde a central de atendimento, fazer a oração agora, pelos nomes, pelas pessoas que ligaram. Ele já tem ali o copo com água, eu vou preparar o meu. Prepara o seu. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós sabemos que do outro lado agora, há pessoas aflitas, desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas até, meu Deus, que estão carregando um pensamento de tirar a sua vida. Mas que em nome do Senhor Jesus agora, este pensamento seja repreendido e bata em retirada. Eu oro pelos doentes, pelos aflitos, essa pessoa que está, meu Deus, carregando uma dor, que, meu Deus, nem a morfina consegue, meu Deus, parar com essa dor, mas que agora essa enfermidade saia, essa doença saia e que esta pessoa, meu Deus, receba o alívio. Meu Deus, nós mostramos tantos testemunhos aqui que glorificam o Teu nome e que esta pessoa, a partir de agora, ela venha receber forças para chegar, meu Pai, ou ainda hoje, ou nesta sexta-feira, aqui no nosso Templo Maior, numa igreja universal, e que, meu Deus, a água que ela preparou seja agora consagrada, seja agora, meu Deus, abençoada, ao ponto que quando nós bebermos dessas águas, nós venhamos receber saúde, receber vida, e que o Senhor abençoe as mães, os pais, todas as famílias que estão neste momento orando conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos. E todos que concordam conosco, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba da sua água, receba vida, receba força. Muito bem, meu amigo e minha amiga, todo dia a gente está aqui, vou usar esse termo, martelando, anunciando, falando, tocando a trombeta, mas a gente não pode fazer aquilo que você deve fazer. Aquilo que as pessoas fazem todos os dias, de chegar à Igreja Universal, de buscar a Deus. Falamos da sexta, determinando libertação, proteção, domingo, uma semana da decisão que estamos vivendo. E dentro dessa semana eu quero terminar a minha participação convidando você para estar conosco hoje, quinta-feira, aqui no Templo Maior, 19 horas, hoje, quinta-feira. Eu vou estar junto com a minha esposa, a equipe de pastores, esposas aqui do Templo Maior, orando por aqueles que sofrem no amor, na vida sentimental. Você que já tentou ser feliz, você veio de vários relacionamentos, já se casou 1, 2, 3 vezes. Você diz assim, olha, o aspecto sentimental eu não dou certo com ninguém. Você está frustrado com respeito à vida amorosa. Hoje, aqui no Templo Maior, nós temos uma reunião que dedicamos a isso. Oração especial para os viúvos, solteiros, divorciados, os casais podem estar conosco, os jovens que querem pedir a direção de Deus para a sua vida sentimental, na Constantino Neri 1515 no São Geraldo, tá bom? Deus te abençoe e até lá. Ninguém entra em um relacionamento esperando virar um pesadelo. Mas muita gente continua sofrendo, querendo que o tempo mude aquilo que só uma decisão pode fazer. Você pode estar solteiro e acreditar que o problema é nunca encontrar a pessoa certa, ou casado, pensando que o amor acabou. Mas será que o problema não está na maneira como você tem construído sua vida amorosa? Você precisa escolher permanecer da maneira que está ou mudar completamente a direção da sua história. Nesta quinta-feira, 19 horas, participe da Noite da Decisão.
uma palestra especial na Terapia do Amor, com ensinamentos capazes de transformar a maneira de amar. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11 3573 3535 e fale com um de nossos conselheiros. Terapia do Amor, porque quando uma decisão é tomada, a direção da vida também muda.